Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma do Focus Concursos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro de Direito Penal. Hoje, meus queridos, o tema do nosso encontro é concurso de crimes. Uma matéria que, sem sombra de dúvida, você precisa saber, precisa entender para poder levar para sua prova, ter o conhecimento necessário e não errar nenhuma questão a respeito desse conteúdo. Quando a gente fala sobre concurso de crimes, a gente está falando concurso material, concurso formal e crime continuado. Vou explicar para vocês cada uma dessas etapas, vamos falar também de outros dispositivos do Código Penal. Tudo dentro da sistemática do concurso de crimes, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, vocês já sabem, podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês nessa caminhada, tá certo? O material já está disponível para vocês aí na plataforma. Peço que vocês peguem esse material para poder acompanhar comigo aqui o raciocínio do nosso encontro, beleza? Vem comigo para cá, então vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, ó. Como eu disse, galera, o tema da nossa aula de hoje é o concurso de crimes, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa é nós precisamos analisar os artigos do Código Penal, lermos e interpretarmos o artigo 69, 70 e 71, para nós entendermos como é que funciona o concurso de crimes. Então vamos lá. O concurso material, ele diz o seguinte, ó, quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão. Vocês lembram que a ação ou omissão estão dentro da conduta. Então a conduta é um dos elementos do fato típico. Então, mediante mais de uma conduta. É mais fácil nós conseguirmos memorizar dessa forma como eu estou explicando para vocês. Ao invés de a gente pensar mediante mais de uma ação ou omissão, é só a gente pensar mediante mais de uma conduta, tá certo? Então volta comigo para cá, ó. Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, homogêneo e heterogêneo, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, eu vou executar primeiro a pena de reclusão. Por quê? Porque ela tem prioridade. Ela tem prioridade na execução penal. Tá? O que acontece então, ó? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Ou seja, aqui as penas serão somadas. Gente, um exemplo disso aqui, muito vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado em outra oportunidade. Suponhamos que eu tenha uma organização criminosa. A organização criminosa, o crime do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que é constituir, integrar, financiar ou promover a organização criminosa, ele é um crime autônomo. E aí imaginem, meus queridos, que essa organização criminosa ela é voltada à prática, por exemplo, do tráfico internacional de armas de fogo. O indivíduo está praticando duas condutas. A primeira delas é constituir, financiar, integrar ou promover a organização criminosa. E a outra conduta, por exemplo, é importar para dentro do território nacional arma de fogo de uso restrito ou exportar para fora do território arma de fogo de uso restrito. O que acaba acontecendo? Eu tenho aqui duas condutas. Como eu falei para vocês, são coisas diferentes. Então, o que vai acontecer com esses crimes? As penas desses crimes serão somadas. Então, como é que o juiz vai fazer lá na dosimetria da pena? Quando ele chegar diante de um caso em que ele precisa aplicar o concurso material, ele vai pegar, vai fazer uma dosimetria para o crime A e uma dosimetria para o crime B. E ele vai chegar a uma pena privativa de liberdade para o crime A e uma pena privativa de liberdade para o crime B.
Logo na sequência, aplicando-se o concurso material, o que, que ele faz? Ele soma as penas e aí sim ele tem a pena total definitiva com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. A partir dessa soma total dos dois crimes, da organização criminosa, no exemplo que eu estou dando para vocês, e também o tráfico internacional de armas de fogo. Mas nós podemos mudar aqui, pode ser a organização criminosa com crimes de roubo e assim sucessivamente, organização criminosa com tráfico de drogas. O que eu quero que vocês entendam é que, para que ocorra o concurso material, é necessário que o agente pratique mais de uma conduta, tá? E a implicação do indivíduo praticar mais de uma conduta, fazendo com que surjam dois crimes, sejam eles idênticos ou não, eu tenho o cúmulo material. Tá, professor, me dá um exemplo, então, de crime, de concurso material de crimes com crimes idênticos. Vamos pensar assim, ó, concurso material com crimes idênticos. Eu tenho, por exemplo, um crime de roubo praticado em determinado local, em determinada data, e logo na sequência eu tenho mais um crime de roubo praticado logo depois, um tempo depois. Dependendo da circunstância, tempo, modo e lugar da execução, eu posso considerar isso como um concurso material e somar as penas desses dois crimes de roubo, tá? Então, o que vocês têm que gravar aqui a respeito disso é necessário que, a partir do concurso material, que prevê mais de uma conduta, tá? A soma das penas privativa de liberdade dos crimes praticados pelo agente criminoso. Isso é o que nos diz o artigo 69 caput. Vamos dar uma olhadinha nos seus parágrafos. Vem comigo para cá. Ó. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse código. Quer dizer, quando ao agente for aplicada uma PPL e essa PPL ela não foi suspensa em algum desses crimes, para os demais, ou seja, para aquele que sobrou, para o crime que ficou sobrando, perdão, é incabível a substituição de PPL por PRD. Porque aqui o artigo 44 está tratando das penas restritivas de direito. Tá? Parágrafo 2º, ó. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Ou seja, a regra é que, se forem aplicadas PRDs, tá? O condenado ele pode cumprir simultaneamente a PRD do crime A e do crime B. Suponhamos que, para o crime A, o indivíduo tenha sido condenado e a condenação teve a prestação de serviço à comunidade como pena restritiva de direito. Então, para o crime A, o indivíduo foi condenado a uma pena superior a 6 meses, e aí o juiz foi lá e substituiu a PPL por PRD. Então, substituiu aquela pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade. Para o outro crime, o crime B, que vai fazer esse concurso material, o indivíduo foi condenado a pena de 1 ano e o juiz aplicou a limitação de final de semana. Ou seja, ele pode cumprir as duas concomitantemente. Ele pode ir até aquele local para cumprir a prestação de serviço à comunidade, suponhamos que seja praticar, cumprir 1 hora de atividade em uma determinada escola e também guardar os finais de semana, sábados e domingos, tá? Na limitação de final de semana, cumprindo concomitantemente essas duas penas restritivas de direito que foram aplicadas de forma isolada, mas que ao final são somadas, tá certo? Tranquilo? Volta para cá então, ó. Vamos avançar. O que acontece, ó? Aqui eu trouxe uma breve explicação para vocês, depois de tudo que eu falei, para a gente sintetizar o que significa o concurso material. Então, ó, no concurso material, o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, pratica dois crimes ou mais idênticos. A gente chama de concurso material homogêneo. E quando os crimes forem diversos, nós chamamos de concurso material heterogêneo. Então, desse modo, havendo ocorrência do concurso material, o sistema de aplicação da pena será o do cúmulo material, ou seja, a soma das penas. O juiz deverá somar a pena dos crimes praticados em concurso pelo criminoso. Então, o que a gente faz? Ó, vou escrever aqui, ó, dosimetria do crime A. Vamos botar assim, dosimetria. Vamos fazer diferente.
Dosimetria, crime 1. Vamos colocar assim. Roubo, tá? O juiz foi lá e aplicou uma pena de 7 anos, tá? Aí depois, dosimetria. Crime 2. Vamos botar assim, ó. O crime. Organização criminosa, tá? O juiz foi lá e aplicou 3 anos. A pena do roubo simples vai de 4 a 10 e a pena da organização criminosa de 2 a 8. O que ele faz agora? Para fixar o regime inicial de cumprimento de pena e ver se é possível substituir PPL por PRD, ele soma as duas e nós temos um total de 10 anos. Aí aqui eu tenho o cúmulo material. Certo? É bem comum as bancas tentarem confundir vocês, meus queridos, com isso aqui, ó. Isso aqui é a parte mais importante do conteúdo agora envolvendo o concurso de crimes e especificamente concurso material. Porque quando a gente for ver agora no concurso formal, a gente vai ver que é uma só ação ou omissão causa 2 ou mais crimes, idênticos ou não, tá? Então, ó, concurso material, mais de uma ação ou omissão, conduta, tá? Pratica 2 ou mais crimes idênticos, homogêneos ou não heterogêneos, tá certo? Vamos prosseguir, ó. Já o concurso formal, tá? Do artigo 70. O concurso formal, ele diz assim, ó, quando o agente mediante uma só conduta. Então, apenas uma conduta, vamos colocar aqui, ó. Tá? Pratica 2 ou mais crimes idênticos, tá? Concurso formal homogêneo. Tá? Ou não. Concurso formal heterogêneo. Tá? Aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Esse 1/6 até a metade é a partir da quantidade de crimes praticados pelo agente. E o artigo prossegue, ó. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, vejam, tá? Primeira regra aqui, ó. Essa regra de 1/6 até a metade, eu vou puxar uma seta aqui, ó. É o sistema da exasperação. Tá? Então, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, aqui, desígnios autônomos, isso é importante, significa dolo distinto, tá? Tá certo? Consoante o disposto no artigo anterior, tá? E o parágrafo único diz assim, ó, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do Código. Por quê? Porque se o juiz fizer o cálculo do concurso formal e a pena passar do que seria possível aplicando o artigo 69, por mais que não seja uma questão de concurso material, nós temos aqui o que nós chamamos de cúmulo material benéfico, tá? Daí o que vai acontecer? Se o juiz chegar lá no momento da dosimetria e ele perceber que a pena aplicada, no caso do concurso formal, ela é maior do que aquela que ele poderia aplicar pelo concurso material, ele vai preferir o cúmulo material benéfico. E aí o que ele vai fazer? Mesmo que seja o concurso formal, ele vai somar as penas. Vamos falar agora então sobre o concurso formal homogêneo, heterogêneo e os desígnios autônomos. Professor, um exemplo de concurso formal homogêneo, crimes idênticos, tá? Uma só conduta, crimes idênticos, tá?
Imagine que o indivíduo está pilotando um automóvel e junto com ele tem alguns familiares no carro, tá? E ele, culposamente, acaba causando um acidente com o automóvel. E aí, digamos que o carro tenha um motorista, o autor do fato criminoso, e mais duas pessoas, tá? E essas duas pessoas acabam sendo lesionadas aí por conta do acidente causado pelo agente. O que eu tenho nesse caso? Eu tenho apenas uma única conduta, tá? Suponhamos que o indivíduo ele ultrapassou em um local proibido. Ele ultrapassou em um local proibido, então, tecnicamente, ele está agindo com imprudência. E aí suponhamos que ele causa um acidente de forma imprudente e com isso surge a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E suponhamos que o passageiro e o indivíduo que está no banco de trás ficam lesionados por conta desse acidente. O que eu tenho? Eu tenho aqui um concurso formal homogêneo. Por quê? Porque com uma única conduta, ultrapassaram num local proibido, esse indivíduo acabou causando dois crimes idênticos: lesão corporal na direção de veículo automotor. Tá certo? Tudo bem. Agora imagine esse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês. O indivíduo ultrapassa em um local proibido, agindo de forma imprudente. E no momento que ele causa o acidente, a pessoa que está ao seu lado acaba morrendo e a pessoa que está atrás acaba ficando lesionada. O que eu tenho? Eu tenho um concurso formal heterogêneo. Por quê? Porque eu continuo tendo apenas uma única conduta desse indivíduo que ultrapassou em local proibido. Porém, eu tenho resultados diversos. Eu tenho o quê? Um homicídio culposo na direção de veículo automotor para o passageiro do automóvel e eu tenho uma lesão corporal culposa para o indivíduo que está no banco de trás. O que eu faço nesses casos? Eu faço o sistema da exasperação da pena, tá? Então eu vou aumentar a pena em caráter fracionário, a depender do número de infrações que eu pratiquei. Então nesse caso foram duas, então é o menor aumento. Se, por exemplo, tivesse mais pessoas no carro, digamos que o carro estivesse cheio, 5 pessoas, e 4 delas tivessem lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o aumento teria que ser maior, tá certo? Agora imaginem que dessas 4, duas faleceram, homicídio culposo na direção de veículo automotor, e outras duas ficaram feridas. O que eu tenho? Eu tenho aqui um concurso formal heterogêneo com 4 crimes praticados. 2 homicídios culposos na direção de veículo automotor e mais 2 lesões corporais na direção de veículo automotor. Então é esse o raciocínio que a gente tem que fazer aqui, tá certo? Bom, agora vamos para os desígnios autônomos, tá? O que são os desígnios autônomos? Desígnios autônomos são dolos distintos. Ou seja, suponhamos que o indivíduo queira, com a sua conduta, a morte de uma pessoa e a lesão da outra. Ele quer deliberadamente aquele resultado. Ele quer matar uma pessoa e quer lesionar outra. E ele faz isso com apenas uma única conduta, tá? Fazendo isso e tendo esse dolo, porque aqui nós estamos falando de desígnios autônomos. A tradução de desígnios autônomos que melhor se encaixa nessa estrutura do direito penal são dolos distintos. E por que eu estou falando dolos distintos? Porque se o indivíduo tem o dolo de matar uma pessoa, ele tem o que nós chamamos de animus necandi. E ao mesmo tempo que ele também tem esse dolo de matar o animus necandi, ele tem o dolo de lesionar uma outra pessoa. No mesmo contexto fático, a partir de uma única conduta, ele, na cabeça, no pensamento dele, busca dois resultados distintos, mas de forma proposital e deliberada. Um ele quer a morte e o outro ele quer a lesão. São condutas dolosas distintas. Por isso que nós estamos falando dos desígnios autônomos, tá certo? Volta aqui então, ó. Então o que acontece, ó? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam em desígnios autônomos. Quando eu estou falando desse dolo distinto, eu vou aplicar o concurso material, tá? Eu vou aplicar a regra do sistema de soma das penas. Agora, para o concurso formal homogêneo e heterogêneo, não poderá a pena exceder o que seria cabível pela regra do artigo 69, quando eu estiver tratando no sistema da exasperação. Então aqui, ó, para o parágrafo único, é o sistema. Vamos colocar assim, ó. Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo para a gente entender. Ó. O parágrafo único é uma substituição. Vou colocar aqui em cima, assim, ó. E vou tentar colocar menor para caber aqui. Substituição do sistema
da exasperação. Professor, o que que é exasperar? O que que é exasperação? Gente, exasperação foi a terminologia que o Código Penal utilizou para falar desse aumento fracionário. Quanto mais crimes forem praticados, maior é o aumento. Quanto menos crimes forem praticados, menor é o aumento. Essa exasperação nada mais é do que um aumento fracionário, traduzindo para vocês, tá certo? Volta comigo para cá, ó. Então, o que que acontece, ó? Agora eu vou explicar para vocês aqui o resumo que eu trouxe para vocês entenderem, ó. Na redação do artigo 70 do Código Penal, nós estamos diante do que nós chamamos de concurso formal, em que o agente, ó, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes idênticos, ó, concurso formal homogêneo ou não concurso formal heterogêneo. Dentro do conceito de concurso formal, há ainda uma subdivisão, tá? Que é o seguinte: o concurso formal próprio, puro ou perfeito, ele corresponde a essa primeira parte, tá? Do artigo 70 do nosso Código Penal, que diz assim, ó: corresponde à primeira parte do caput do artigo 70. Então, nesse caso, aplica-se o método da exasperação, com a aplicação da pena de 1/6 até metade. Quando a exasperação resultar numa pena mais elevada que a soma das penas dos crimes praticados, o juiz não deve adotá-la e, no seu lugar, preferir a soma das penas, que é o que nós chamamos de cúmulo material benéfico do artigo 69 do Código Penal. Tá? Então, isso aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Vou até trocar a cor agora. Concurso próprio ou perfeito, tá? Agora, o concurso formal impróprio ou imperfeito é a segunda parte do caput, que eu falei para vocês, que é quando resulta de desígnios autônomos, ó. Corresponde à segunda parte do caput do artigo 70. Aqui não há exasperação, e sim a soma das penas, quando o agente praticar crimes dolosos resultantes de desígnios autônomos, pois a vontade do agente é dirigida a finalidades diversas, que foi o que eu expliquei. Uma finalidade direcionada a matar uma pessoa e, ao mesmo tempo, uma finalidade direcionada a lesionar uma pessoa, tá? Volta para cá. Vamos colocar assim agora, ó. Tá? Beleza, meus queridos? Então, olha aqui, ó. Aqui eu trouxe outro exemplo, né, para vocês entenderem que a gente tem. Eu acho que eu trouxe até um exemplo do Código Penal da Alemanha nazista, mas eu acho que é pro crime continuado. Quer ver, ó? Dá uma olhada comigo aqui, ó. Imagine, por exemplo, que um motorista de ônibus, conduzindo imprudentemente, perca o controle do coletivo e colida contra outro automóvel, provocando a morte de 10 pessoas. Ou seja, com uma única conduta ele causou 10 homicídios culposos na direção de veículo automotor. Então, ó, o agente, mediante uma só ação, conduta imprudente do veículo, cometeu 10 crimes idênticos, homicídios culposos na direção de veículo automotor, qualificado pelo transporte de passageiro. Artigo 302, parágrafo único, inciso 4 da Lei 9.513/97, que é o concurso formal próprio, tá? Eu dei o exemplo do acidente de carro, que é basicamente o mesmo aqui para vocês entenderem, tá certo, meus queridos? Vamos lá, ó. Vamos lá. O concurso formal impróprio, tá? Eu trouxe o exemplo da Alemanha nazista, tá? Que é o seguinte, ó. Os nazistas, na época, comandados por Hitler, resolveram, em determinado momento, enfileirar os judeus a fim de que, com um só disparo de fuzil, vários deles fossem mortos, economizando-se com isso tempo e munição.
Quando o disparo era efetuado, a finalidade era causar a morte daquelas 2 ou 3 pessoas que ali se encontravam. Os desígnios, portanto, eram autônomos. Por quê? Porque o indivíduo queria matar cada uma daquelas pessoas. Ou, se ele quisesse também, matar ou lesionar, tanto faz. Mas o que eu mostro para vocês é que os desígnios são autônomos, a finalidade é diversa para cada uma das pessoas. Então, ó, eram autônomos em relação a cada uma delas, uma vez que o agente pretendia, com um único disparo, ou seja, com uma única conduta, causar a morte de A, B e C. Desígnio autônomo quer dizer, portanto, que a conduta, embora única, é dirigida finalisticamente. Vale frisar, dolosamente, como eu disse, a produção dos resultados. Concurso formal impróprio. Beleza, meus queridos? Agora é o momento que a gente vai falar sobre o crime continuado, tá certo? Vem comigo para cá então, ó. O crime continuado, meus queridos, do artigo 71, é o seguinte, ó. O nosso artigo está edito da seguinte forma, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. O que isso aqui lembra a vocês? Mediante mais de uma ação ou omissão, lembra o concurso material. Por quê? Porque lá é mediante mais de uma conduta. Aqui é a mesma coisa, ó, mais de uma conduta. Tá? Diz assim, ó. Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. O que são crimes de mesma espécie? Crimes de mesma espécie são aqueles que estão no mesmo tipo penal, tá? Mesma espécie, mesmo tipo penal. Tá? E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Tá? Aí, olha o que diz o parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversa, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Então vamos explicar o que é o crime continuado para a gente entender, tá? Vem comigo para cá, ó. Meus queridos, como vocês conseguiram visualizar, o artigo 71 está dizendo que o indivíduo, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mediante mais de uma conduta, ele pratica crimes da mesma espécie, tá? Crimes de mesma espécie, como eu falei para vocês, são aqueles que estão no mesmo tipo penal. Bom, professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Imaginem, meus queridos, que eu tenho uma empregada doméstica aqui na minha casa e eu tenho um faqueiro de pratas aqui na minha casa, tá bom? Com isso, a minha empregada doméstica resolve furtar o meu faqueiro de pratas. Só que a empregada doméstica, para não dar muito na cara e levar o faqueiro de uma vez só embora daquele casa, o que ela faz? Ela começa a furtar um talher por dia. Então ela vai lá, no dia 1, furta uma colher. No segundo dia, ela vai lá, furta uma faca. No terceiro dia, ela vai lá e furta um garfo. E assim sucessivamente. Até que ao final de 30 dias, ela conseguiu subtrair o faqueiro inteiro de prata que eu tenho aqui na minha residência. O que acaba acontecendo? Se eu for olhar friamente para esse exemplo que eu estou dando para vocês, é muito fácil nós concluirmos que nós estamos aqui diante de 30 furtos. Por quê? Porque todos os dias, eu coloquei aqui fechando um mês, né? Ou 30 peças, e ela furtou uma por dia, então seriam 30 dias. Todo dia que ela levou uma peça da minha residência, ela cometeu um furto, porque ela subtraiu coisa alheia a móvel para si ou para outra. Só que vocês pensem comigo. A pena privativa de liberdade do crime de furto simples, é de 1 ano. Se o juiz fixasse a pena mínima para esses 30 furtos, somando cada um desses crimes, daria no mínimo 30 anos de pena privativa de liberdade. Sendo que, ainda nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o furto não seria simples, o furto seria qualificado pelo abuso de confiança. Suponhamos que a empregada doméstica venha na minha residência mais de uma vez na semana, pelo menos 3 vezes na semana, aí já conhece os familiares, etc. E aí acaba praticando esse furto. Seria um furto qualificado por abuso de confiança. Pois bem, a partir disso, o Código Penal criou o crime continuado e a doutrina nomeou isso como teoria da ficção jurídica. O que é? Perdão, meus queridos.
Esses 30 furtos que eu estou dando de exemplo para vocês aqui, através dessa teoria da ficção jurídica criada pela doutrina e especificada no tipo penal, perdão, no artigo 71 do nosso Código Penal, faz com que esses 30 pequenos furtos sejam considerados apenas um único grande furto. Ou seja, nesse caso, essa mulher, no caso a empregada doméstica, vai responder por um único furto em continuidade delitiva. Ela não vai responder pelos 30 furtos. Conseguiram entender? É esse o raciocínio que a gente precisa fazer. Tá, e como é que eu vou saber, professor, se isso é um crime continuado ou não? O próprio artigo 71 nos diz. E eu tenho que levar em consideração o quê? Crimes de mesma espécie. Segundo, o modo como foi praticada essa infração penal. Ou seja, o modus operandi da empregada doméstica foi sempre o mesmo. Ela vinha todos os dias aqui na minha residência, ou vinha aqui na minha residência 3 vezes na semana e ia subtraindo um talher do faqueiro por dia. Logo na sequência. Então, modus operandi, crimes de mesma espécie, tempo. Em quanto tempo foi praticado esse furto? Ah, professor, foi praticado num período de 30 dias. Beleza. A doutrina e a jurisprudência fixaram um período em que eu posso ainda aplicar o crime continuado. Se esses crimes forem praticados num intervalo de até 30 dias, esse é um período razoável considerado pela jurisprudência para poder aplicar a questão do crime continuado. Então são esses requisitos que eu tenho que verificar no caso concreto. Crimes de mesma espécie, o modus operandi, o tempo e o lugar em que se deu a prática dessa infração penal, tá certo? Volta aqui então, ó. Então o que acontece, ó? Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Qual é o lugar? Pode ser em comarcas contíguas, tá? O que eu tô querendo dizer comarcas contíguas? Imagine que a pessoa cometeu esses crimes de furto na região do ABC Paulista, que são um interligado na outra, uma cidade interligada na outra, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, tá? A região do ABC Paulista. São comarcas contíguas, tá? Lugares, mesmo nos mesmos lugares, tá certo? Volta aqui, ó. Então, maneira de execução e outras semelhantes, que se verifica no caso concreto, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas aumentarem de qualquer caso de um sexto à metade. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, eu tive um caso especificamente, voltando ao crime continuado, eu dei um exemplo para vocês de um crime de furto, mas eu tive um caso particular meu, no período de promotoria criminal, em que aqui na minha cidade estavam acontecendo assaltos praticamente todo final de semana a motéis, tá? Tinham 3 irmãos que moravam num bairro mais violento aqui da cidade, e eles, durante um longo período de tempo aí, começaram a praticar roubos em motéis. O primeiro roubo que eles praticaram foi no final do ano, não vou me lembrar, não vou me recordar o ano agora, mas eles adentraram no motel, renderam todos os funcionários e de lá subtraíram televisão e inúmeras coisas. Logo na sequência, eles começaram a assaltar pessoas que iam ao motel. Então eles ficavam à espreita da pessoa ingressar com o automóvel no portão ali para poder entrar no estabelecimento e assaltavam as pessoas. Então eles fizeram uma sequência assim de vários assaltos em vários motéis aqui da nossa cidade. E aí o que aconteceu? Foram presos, foram denunciados por todos esses crimes e no final foi aplicado aí o crime continuado para esses indivíduos, tá? E mesmo assim, não cessando essa prática criminosa com a prisão dos irmãos, outros continuaram na sequência aí praticando esses roubos, tá? Mas hoje, esse crime em específico, né? Essas pessoas que praticaram esses roubos já estão aí extirpadas, né? Elas foram presas, continuam presas aí e hoje já não se tem mais notícias, tá? Porque inclusive eu permaneci período depois ainda, na promotoria criminal e não tive mais notícia da prática desses delitos especificamente pelos indivíduos que já estavam presos ou por algum de seus parentes, tá? Mas é um exemplo, tá? É um típico exemplo de crime continuado, tá beleza? Agora, outra coisa aqui é o crime continuado contra vítimas diferentes, tá? Vítimas distintas. Nós temos uma súmula, na verdade, nós tínhamos uma súmula do Supremo Tribunal Federal que hoje foi cancelada. Havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que não era cabível o crime continuado em homicídio, ou seja, não poderia ser praticado homicídio em continuidade delitiva.
Só que isso é uma coisa que vai contra a realidade. E por que eu estou falando isso, meus queridos? É porque é o seguinte: se um indivíduo decide matar uma família inteira de um desafeto, com certeza eu vou ter um homicídio em continuidade delitiva. Basta que ele mate os integrantes dessa família, um ou dois, por dia. Hoje ele foi lá na residência do seu desafeto, matou o desafeto. Só tava o desafeto na residência. Beleza. Passou-se 3 dias, ele se deslocou até o local e aí acabou matando a mãe do desafeto. Mais um tempo, o irmão do desafeto, o pai do desafeto, os avós, e assim sucessivamente. Então é plenamente possível, tá? Dada a realidade fática, a continuidade delitiva em crime doloso contra a vida, tá? O Supremo tinha essa súmula hoje foi cancelada, tá? Porque é possível. E é exatamente o que está dispondo aqui o parágrafo único do artigo 71. Volta comigo para cá, ó. Que diz, ó, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, ou seja, homicídios, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerada a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, ou seja, as circunstâncias judiciais, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, ou seja, de um único homicídio, se forem idênticos, por exemplo, se ele matou todos os irmãos daquela família, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70. O que é a regra do parágrafo único do artigo 70? É o cúmulo material benéfico, ó. Benéfico. Certo? E do artigo 75 deste código, tá bom? Vamos em frente, ó. Crime continuado, então, decorre de mais de uma ação ou omissão, mais de uma conduta, que resultam em 2 ou mais crimes da mesma espécie, aqueles previstos no mesmo tipo penal, em condições de tempo, aproximadamente 30 dias, lugar, no mesmo foro ou foros próximos, falei comarcas contíguas para vocês, região do ABC Paulista, para dar um exemplo, maneira de execução, o modus operandi de como foi praticado aquele fato e outras semelhantes. Também os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Tá certo? Vamos lá, ó. Crime continuado, tá? Vem comigo pra cá, ó. Eu tenho o crime continuado que se divide em 2 espécies. O crime continuado simples, tá? Que é o artigo 71 caput, basta o preenchimento dos requisitos que a gente analisou. E aí vai ter um aumento de pena de 1/6 até 2/3. Então, ó, a empregada doméstica que resolve furtar o faqueiro de prata, composto por 30 peças, do seu patrão. Com o fim de não levantar suspeita, a empregada furta 1 talher por dia. Desse modo, você consegue visualizar que estamos diante de 30 furtos. Porém, esses 30 furtos, levando-se em conta o modus operandi da empregada, as condições de tempo e o lugar, serão punidos como um único grande crime de furto. Então, esse é o crime continuado comum ou simples, tá? Só que aí eu tenho também o crime continuado específico ou qualificado, tá? Que é a questão nos crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes. Então, ó, são requisitos adicionais ao do caput, com caráter cumulativo, ó, sendo todos os crimes dolosos praticados com vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, a pena pode ser aumentada até o triplo, sempre com o cuidado do cúmulo material benéfico, como o próprio parágrafo único diz, levando-se em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 70 e artigo 75. A título de exemplo, ó, da modalidade de crime continuado, imagine a situação dos indivíduos que, por vingança, resolvem exterminar todos os homens que compõem uma família rival à sua. Nesse caso, estaremos diante de uma continuidade delitiva em crime de homicídio. Conseguiram compreender, meus queridos? Tá? Agora, para fechar o nosso encontro, indo para o final já, falando sobre alguns artigos finais aqui, o artigo 72 do nosso código fala sobre a multa no concurso de crimes, tá? Então o que acontece? Ó, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz vai aplicar uma pena de multa para o crime A e uma pena de multa para o crime B. Perdão, por exemplo, no concurso material. Então ele aplica multa para um crime e multa para outro crime. Tá tudo certo. Beleza? Volta comigo para cá, ó. Vamos em frente. Já o artigo 73, ele trata especificamente do tema do erro na execução, que diz assim, ó: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela, atendendo ao seu disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, tá? O erro na execução, meus queridos, é conhecido também por aberratio
Aberratio ictus. O que significa aberratio ictus? Galera, aberratio ictus significa desvio de golpe. Então, por exemplo, assim, ó, o agente quer matar o desafeto A. Ele pega uma arma de fogo e não sabe manusear a arma de fogo. E aí, por um erro no manuseio da arma de fogo, ele atira contra o A e acaba acertando o B. O que aconteceu? Ele errou por conta da execução do crime. Ou seja, por um desvio de golpe, ele acertou a pessoa B, que era aquela que ele não queria, em detrimento da pessoa A, que era a que ele queria. Como é que fica a responsabilidade desse indivíduo para o direito penal? Nós vamos considerar esse crime como se ele tivesse atingido a pessoa A. Porque eu tenho a vítima real, que foi a pessoa B, que sofreu aquele disparo, e eu tenho a vítima virtual, que é a vítima A, que era a qual ele queria atingir. Então, para a responsabilização criminal desse indivíduo, que por um desvio de golpe erra a pontaria, eu vou considerar as características da vítima virtual, que é aquela pessoa que ele realmente queria atingir. Agora, imaginem que ele queria atingir A, porém, por um desvio de golpe, ele atinge B. Mas o A também é acertado. Aí o que eu tenho? A regra do artigo 70. Quer ver? Ó? Volta comigo para cá. Ó. Então, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica essa regra do artigo 70 desse código. É isso que a gente tem que entender quando eu estou falando de erro na execução, ou aberratio ictus, tá bom? Vamos lá, ó. Resultado diverso do pretendido, tá? Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, e se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste código. Tudo eu estou aplicando a regra do concurso formal, beleza? E para fechar aqui o artigo 75 do nosso código, que trata do limite das penas, ó. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Isso aqui foi inovação dada pela lei anticrime. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Tá? Porém, uma coisa que vocês têm que ter em mente: benefícios de execução penal são concedidos através da pena total aplicada na sentença e não dessa unificação de 40 anos aqui. Tá? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação. E essa unificação ela está prevista no artigo 111 da LEP. Tá? Desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Artigo 76, ó, concurso de infrações. No concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave, ou seja, a de reclusão em detrimento da de detenção. Tá certo, meus queridos? Tranquilo? Dessa forma, eu encerro com vocês esse bloco aqui falando sobre concurso de crimes. Logo na sequência eu volto para a gente fazer um bloco só de questões e resolver e colocar o nosso conteúdo aí em prática. Beleza, meus queridos? É um minutinho, não sai daí que logo logo eu tô de volta. Valeu!